Você já se perguntou por que às vezes as soluções mais poderosas vêm das fontes mais inesperadas? Brian Tracy, o guru do desenvolvimento pessoal que vendeu mais de 4 milhões de livros e impactou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, teve seu momento mais importante de revelação não em uma sala de reuniões executivas, não em um seminário de liderança, mas durante uma conversa casual com uma menina de 7 anos. Essa história que vou contar hoje não apenas mudou a maneira como Tracy ensina o sucesso, mas revolucionou a maneira como milhares de mulheres em todo o mundo abordam suas metas e objetivos. É uma história sobre simplicidade, sobre o poder feminino e sobre como às vezes precisamos desaprender o que achamos que sabemos para descobrir verdades mais profundas. Imagine por um momento que você está escalando uma montanha na trilha mais difícil, lutando contra pedras, arbustos e encostas impossíveis, quando de repente alguém lhe mostra que existe uma estrada pavimentada que leva exatamente ao mesmo destino. Essa é exatamente a sensação que Brian Tracy experimentou naquele dia. O que você descobrirá nos próximos minutos não é apenas uma anedota inspiradora. É um método totalmente novo de pensar sobre o sucesso, especialmente projetado para a mente feminina, que desafia tudo o que as indústrias de desenvolvimento pessoal e negócios nos ensinaram por décadas. É uma abordagem que reconhece que as mulheres não precisam adotar métodos masculinos para ter sucesso, mas podem usar sua maneira natural de pensar como sua maior vantagem competitiva. A história começa em um subúrbio tranquilo de San Diego, Califórnia, em uma tarde de sábado, quando Tracy estava visitando sua irmã. Ele tinha acabado de dar uma série de seminários particularmente desafiadores sobre o estabelecimento de metas, onde notou algo perturbador. Embora seus métodos funcionassem, ela observou que muitos participantes, especialmente mulheres, pareciam ter mais dificuldades do que o necessário com a implementação. Era como se eles estivessem se forçando a usar ferramentas que não se encaixavam naturalmente em sua maneira de processar informações. Tracy era conhecido por sua metodologia sistemática, suas famosas listas de verificação, seus processos passo a passo que ele aperfeiçoou ao longo de décadas. Mas naquele dia, enquanto observava sua sobrinha Emma brincar no jardim, ele estava prestes a descobrir que estava complicando desnecessariamente algo que poderia ser muito mais simples e, paradoxalmente, muito mais poderoso. Emma estava construindo o que ela chamava de castelo de flores. Eu não tinha planos, não tinha uma lista de materiais, não tinha feito uma análise de viabilidade. Eu simplesmente tinha visto algumas pedras, flores silvestres e folhas, e comecei a criar algo bonito. Mas o que mais chamou a atenção de Tracy não foi a criatividade da garota, mas a maneira como ela se aproximou dos obstáculos. Quando uma pedra era muito pesada, ele não parava para fazer um plano de 5 etapas para movê-la. Ele simplesmente encontrou outra maneira de incorporá-lo em seu design. Quando as flores de uma cor acabaram, ele não ficou frustrado por não ter planejado melhor. Imediatamente viu oportunidades nos materiais que tinha disponíveis. Era como ver a resolução de problemas em sua forma mais pura e eficiente. Tracy, intrigada com essa observação, aproximou-se de Emma e perguntou sobre seu processo. A conversa que se seguiu duraria menos de 5 minutos, mas mudaria o curso de sua carreira para sempre. Como você sabe o que fazer? Perguntou Tracy, gesticulando em direção ao elaborado castelo que Emma havia construído. Para entender completamente a magnitude do que Brian Tracy descobriu naquele dia, precisamos primeiro examinar o problema que ele vinha observando em seus seminários há anos. Um problema que ele não conseguiu articular claramente até aquele momento transformador com Emma. Tracy notou que, embora seus métodos tradicionais funcionassem extraordinariamente bem para muitos de seus alunos do sexo masculino, as mulheres frequentemente relatavam uma sensação de estar lutando contra a corrente. Não é que eles não pudessem implementar seus sistemas. Na verdade, muitos o fizeram com grande sucesso. Mas eles exigiam um esforço extra, como se estivessem constantemente traduzindo conceitos para um idioma que não era nativo deles. Essa observação o incomodava há meses.
Tracy construiu sua reputação na criação de sistemas universalmente aplicáveis, métodos que funcionavam para qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou circunstâncias. Mas a evidência era inegável. Algo em sua abordagem não estava ressoando totalmente com uma parcela significativa de seu público. Eu tinha começado a notar padrões específicos. Em seus seminários, quando ele pediu aos participantes que estabelecessem metas usando sua metodologia SMART tradicional, específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado, os homens geralmente completaram o exercício com relativa facilidade. Eles estabelecem metas claras como aumentar as vendas em 25% nos próximos 6 meses ou obter uma promoção para gerente sênior antes do final do ano fiscal. As mulheres, por outro lado, frequentemente lutavam não com a lógica do sistema, mas com algo mais fundamental. Muitos expressaram sentimentos como "parece muito rígido" ou "realmente não captura o que eu quero alcançar". Quando Tracy se aprofundou nessas respostas, ela descobriu que as mulheres estavam processando seus objetivos em um contexto mais amplo, considerando simultaneamente o impacto em suas famílias, seus valores pessoais, seu bem-estar emocional e as implicações relacionais de suas decisões. Essa integração multidimensional não era uma fraqueza ou uma distração, como Tracy havia assumido inicialmente. Era uma forma sofisticada de avaliação que considerava fatores que os métodos tradicionais muitas vezes ignoravam, fatores que poderiam ser cruciais para o sucesso sustentável a longo prazo. Mas Tracy não encontrou uma maneira eficaz de incorporar essa complexidade em seus sistemas sem torná-los excessivamente complicados ou ambíguos. Era um dilema que eu vinha lutando para resolver há anos, até aquele dia transformador com Emma. Durante anos, Tracy atribuiu isso a diferenças culturais ou falta de confiança, mas a observação de Emma revelou algo muito mais profundo para ela. Ela estava ensinando métodos que estavam fundamentalmente desalinhados com a forma como muitas mulheres naturalmente processam informações e navegam em direção a seus objetivos. A neurociência moderna confirma o que Tracy intuiu naquele dia. Estudos conduzidos pela Universidade da Califórnia em Irvine mostraram que as mulheres tendem a usar os 2 hemisférios do cérebro de maneira mais uniforme para a resolução de problemas, enquanto os homens tendem a usar áreas mais especializadas. Isso significa que as mulheres, em média, têm uma capacidade natural de integrar informações emocionais, contextuais e intuitivas simultaneamente, o que deve ser uma vantagem, não um obstáculo a ser superado. Mas aqui está o problema. A maioria dos métodos de estabelecimento de metas e desenvolvimento pessoal foi desenvolvida por homens, para homens, com base na maneira predominantemente masculina de processar informações. Eles são lineares, compartimentados e projetados para minimizar a influência de fatores emocionais ou contextuais, que para muitas mulheres são fontes valiosas de informação e motivação. Mas o mais revolucionário não foi o processo em si, mas a facilidade com que Emma o acessou. Não havia listas, não havia análises complexas, não havia planejamento estratégico em 5 fases. Foi um processo orgânico, holístico e incrivelmente eficiente. Tracy imediatamente começou a experimentar essa observação. Em seu próximo seminário, ele decidiu tentar algo diferente. Em vez de começar com sua metodologia tradicional de definição de metas passo a passo, ele pediu aos participantes que fizessem exatamente o que Emma havia feito. Olhassem para o que queriam e depois olhassem para o que tinham, e apenas observassem o que foi revelado. Os resultados foram extraordinários, especialmente entre as participantes do sexo feminino. Mulheres que lutaram por meses para implementar sistemas de planejamento complexos, de repente, encontraram clareza e direção em questão de minutos. Era como se eles estivessem tentando abrir uma porta quando o que eles precisavam era simplesmente puxá-la. Parei de tentar ser o tipo de pessoa que achava que precisava ser para ter sucesso e comecei a trabalhar com quem eu já era. Essa frase se tornou o cerne do que Tracy havia descoberto.
O problema não era que as mulheres precisassem aprender novas habilidades ou adotar métodos mais sofisticados. O problema era que eles estavam tentando operar usando sistemas que estavam fundamentalmente desalinhados com seus pontos fortes naturais. Esse padrão de inovação emergente tornou-se uma das características mais notáveis do método de clareza intuitiva. As mulheres que o aplicaram não apenas alcançaram seus objetivos originais, mas muitas vezes descobriram oportunidades e possibilidades que não haviam considerado ao usar abordagens mais tradicionais. Tracy conduziu um estudo mais formal com 500 mulheres durante um período de 2 anos. Os resultados confirmaram o que eu havia observado de forma anedótica. Quando as mulheres usaram o método de clareza intuitiva, elas não apenas alcançaram seus objetivos mais rapidamente, mas relataram níveis significativamente mais altos de satisfação e menos estresse no processo. Mas talvez a descoberta mais importante tenha sido que esse método não era exclusivo das mulheres. Quando Tracy começou a ensinar a abordagem para públicos mistos, ela descobriu que muitos homens também se beneficiavam muito com a incorporação de elementos de clareza intuitiva em seus processos de definição de metas. No entanto, as mulheres pareciam ter acesso mais natural a esse tipo de processamento integrado, provavelmente devido ao que os neurocientistas chamam de conectividade interhemisférica, a capacidade do cérebro feminino de integrar informações de várias fontes simultaneamente. O método de clareza intuitiva que Tracy desenvolveu, com base na observação de Emma, consiste em 3 componentes principais, cada um projetado para explorar os pontos fortes naturais do processamento feminino. Primeiro componente: visão integrada. Em vez de criar metas abstratas ou puramente racionais, o método incentiva as mulheres a desenvolver visões que integram não apenas o que desejam alcançar, mas como querem se sentir durante o processo e o impacto que desejam ter sobre os outros. Essa integração de elementos cognitivos, emocionais e relacionais reflete a maneira natural pela qual muitas mulheres processam informações. Segundo componente: inventário dinâmico. Em vez de fazer listas estáticas de recursos disponíveis, o método ensina as mulheres a fazer avaliações dinâmicas que incluem não apenas recursos tangíveis, mas também conexões, intuições, experiências passadas e estados emocionais como fontes de informação e poder. Terceiro componente: ação orgânica. Em vez de seguir planos rígidos, o método incentiva a tomada de ações que emergem naturalmente da interseção entre visão integrada e inventário dinâmico. Essas ações tendem a ser mais sustentáveis, mais energizantes e mais eficazes porque estão alinhadas com a forma natural de operar da pessoa. A aplicação prática deste método produziu resultados extraordinários em uma variedade de contextos. Considere o caso de Lisa Thompson, uma mãe solteira de 2 filhos que sonhava em abrir sua própria padaria, mas ficou sobrecarregada com todos os aspectos logísticos e financeiros envolvidos. Usando métodos tradicionais, Lisa passou meses criando planos de negócios detalhados, analisando a concorrência e tentando garantir financiamento antes de tomar qualquer ação. O processo se tornou tão complexo e assustador que ele pensou em desistir completamente de seu sonho. Quando Lisa aplicou o método de clareza intuitiva, ela começou com uma visão integrada. Ela queria criar um espaço onde as famílias de sua comunidade pudessem desfrutar de produtos de panificação de alta qualidade enquanto ela construía independência financeira para seus filhos, e ela queria se sentir criativa e conectada à sua comunidade durante o processo. Seu inventário dinâmico revelou recursos que ela havia esquecido completamente. Sua avó tinha sido confeiteira profissional e deixado receitas de família. Ela tinha uma amiga com experiência em marketing digital. Sua igreja local estava procurando alguém para fornecer produtos de panificação para eventos. E ela tinha acesso a uma cozinha comercial nos fins de semana por meio de um contato em seu emprego anterior. A ação orgânica que surgiu foi surpreendentemente simples.
começara a cozinhar para os eventos da igreja usando as receitas de sua avó, enquanto sua amiga a ajudava a documentar o processo nas redes sociais. Não foi o grande lançamento que ele imaginou, mas ele se sentiu perfeitamente alinhado com seus recursos atuais e visão de longo prazo. 18 meses depois, Lisa tinha um negócio próspero que havia crescido organicamente a partir desses eventos da igreja para incluir pedidos personalizados, uma forte presença na mídia social e estava em processo de abertura de seu primeiro local físico. Mais importante, ela gostou do processo em vez de ser sobrecarregada por ele. O sucesso de Lisa não parou por aí. Sua abordagem orgânica para o crescimento dos negócios criou algo que os consultores de negócios tradicionais raramente alcançam: uma base de clientes genuinamente leais que se tornaram embaixadores ativos de sua marca. As pessoas não compraram apenas seus produtos, eles se tornaram parte da história de Lisa e estavam emocionalmente investidos em seu sucesso. Quando Tracy analisou o caso de Lisa mais profundamente, ela percebeu que havia aplicado intuitivamente vários princípios avançados de negócios sem nunca ter estudado formalmente administração de empresas. Ela criou o que os profissionais de marketing chamam de engajamento emocional autêntico. Desenvolveu uma cadeia de suprimentos flexível e responsiva e construiu um modelo de crescimento sustentável que se adaptou naturalmente às flutuações do mercado. O que mais me surpreende, disse Lisa a Tracy durante uma de suas entrevistas de acompanhamento, é que nunca senti que estava construindo um negócio no sentido tradicional. Eu senti como se estivesse compartilhando algo que amava com pessoas que o apreciavam. E o negócio emergiu naturalmente dessa conexão. O comentário de Lisa capturou algo essencial sobre o método de clareza intuitiva. Quando as pessoas operam a partir de suas forças naturais e valores autênticos, elas geralmente criam valor de maneiras que são mais eficazes e mais satisfatórias do que as abordagens tradicionais. Tracy começou a documentar esse fenômeno em vários setores e contextos. Ela encontrou exemplos de mulheres que aplicaram princípios semelhantes para revolucionar campos tão diversos quanto tecnologia, educação, saúde e finanças. Esse padrão foi repetido várias vezes nos casos documentados por Tracy. As mulheres que aplicaram o método de clareza intuitiva não apenas alcançaram seus objetivos mais rapidamente, mas encontraram maneiras de fazê-lo que pareciam sustentáveis e alinhadas com seus valores e circunstâncias de vida. O impacto da descoberta de Tracy se estendeu além do desenvolvimento pessoal individual. Empresas em todo o mundo começaram a adotar elementos do método de clareza intuitiva em seus processos de desenvolvimento de liderança, principalmente para mulheres em cargos executivos. Um estudo da consultoria McKinsey Company descobriu que as organizações que implementaram princípios de clareza intuitiva em seus programas de desenvolvimento de liderança tiveram um aumento de 40% na retenção de mulheres em cargos de liderança e uma melhoria de 35% na satisfação no trabalho entre as funcionárias. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido na maneira como as próprias mulheres veem a si mesmas e suas capacidades. Durante décadas, muitas mulheres internalizaram a ideia de que sua maneira natural de processar informações, integrando fatores emocionais, contextuais e relacionais, era uma fraqueza que precisava ser superada para ter sucesso no mundo profissional. O método da clareza intuitiva reforça completamente esse pressuposto, demonstrando que essas características não são obstáculos a serem superados, mas vantagens competitivas a serem exploradas. A história de Brian Tracy e Emma nos ensina algo profundo sobre a natureza do sucesso e a importância de questionar nossas suposições mais básicas. Às vezes, as soluções mais poderosas não exigem que aprendamos algo totalmente novo, mas sim que redescobramos algo que já sabemos instintivamente, mas aprendemos a ignorar. Por mais de 3 décadas desde aquele encontro transformador, o método da clareza intuitiva continuou a evoluir e se refinar. Tracy trabalhou com milhares de mulheres em todo o mundo para documentar e refinar os princípios que Emma articulou
com tanta elegância naqueles 5 minutos no jardim. O que surgiu é algo muito maior do que apenas uma técnica de definição de metas. É um reconhecimento fundamental de que o sucesso não precisa exigir que as mulheres se transformem em versões femininas de arquétipos masculinos de sucesso. Em vez disso, eles podem usar seus pontos fortes naturais como base de seu poder pessoal e profissional. Os resultados falam por si. As mulheres que aplicaram consistentemente o método de clareza intuitiva relatam não apenas maior sucesso em termos tradicionais, melhores carreiras, rendas mais altas, metas alcançadas mais rapidamente, mas também níveis significativamente mais altos de satisfação pessoal e equilíbrio em suas vidas. Considere o caso mais recente da doutora Priya Patel, uma pesquisadora de inteligência artificial que lutava há anos para obter financiamento para sua startup de tecnologia médica. Depois de dezenas de propostas fracassadas para investidores, Priya estava pensando em deixar sua empresa para aceitar uma posição segura em uma corporação estabelecida. Quando Priya aplicou o método de clareza intuitiva, sua perspectiva mudou drasticamente. Em vez de continuar tentando lançar sua empresa usando a linguagem e o formato que ela acreditava que os investidores queriam ouvir, ela se conectou com sua visão integrada. Desenvolver tecnologia que salva vidas enquanto cria oportunidades econômicas para outras mulheres na tecnologia. E ela queria se sentir autêntica e apaixonada em cada apresentação. Seu inventário dinâmico revelou recursos que ela havia subestimado. Ela tinha acesso a uma rede de médicas que entendiam intimamente o problema que sua tecnologia resolvia. Ela tinha dados de casos de uso que eram mais poderosos do que as projeções financeiras que ela vinha enfatizando e tinha a capacidade de contar histórias que se conectavam emocionalmente com seu público. A ação orgânica que surgiu foi apresentar sua empresa a um grupo de investidores focados na saúde da mulher, usando histórias reais de pacientes cujas vidas poderiam ser salvas por sua tecnologia, em vez de se concentrar principalmente em métricas financeiras abstratas. O resultado foi que Priya garantiu 2,5 milhões de reais em financiamento em sua primeira apresentação, usando essa abordagem, e, mais importante, encontrou investidores que genuinamente compartilhavam sua visão e valores. Esse tipo de transformação não é excepcional. É o padrão típico que Tracy observou ao longo de décadas de aplicação do método. As mulheres que adotam sua maneira natural de processar informações e tomar decisões não são apenas bem-sucedidas, mas muitas vezes superam as expectativas de maneiras que surpreendem até mesmo seus críticos mais céticos. Mas talvez o legado mais importante da descoberta de Tracy não sejam os sucessos individuais, mas a mudança cultural mais ampla que ajudou a catalisar. Mais e mais organizações estão reconhecendo que a diversidade cognitiva, diferentes maneiras de processar informações e resolver problemas, não é apenas moralmente correta, mas estrategicamente vantajosa. Um estudo recente da Harvard Business Review descobriu que as equipes que incluíam o processamento linear tradicional e o processamento intuitivo integrado superaram consistentemente as equipes homogêneas em métricas de inovação, satisfação do cliente e lucratividade de longo prazo. Isso significa que as mulheres que aplicam o método de clareza intuitiva não estão apenas encontrando sucesso pessoal, mas estão ajudando a criar um mundo de trabalho que valoriza e alavanca diferentes tipos de inteligência e formas de abordar desafios. Agora, depois de ouvir essa história, você provavelmente está se perguntando como pode aplicar esses princípios em sua própria vida. A beleza do método de clareza intuitiva é que você pode começar imediatamente, exatamente onde está, com qualquer objetivo ou desafio que esteja enfrentando no momento. Comece exatamente como Emma sugeriu. Olhe para o que você quer e depois olhe para o que você tem. Mas faça isso de forma integrada. Ao considerar o que você deseja, inclua não apenas o resultado tangível, mas como você deseja se sentir durante o processo e o impacto que deseja ter sobre os outros. Ao avaliar o que você tem, inclua não apenas recursos materiais,
mas também suas experiências, conexões, intuições e estados emocionais como fontes válidas de informação e poder. Então, simplesmente observe quais ações emergem naturalmente dessa interseção. Não os force, não os complique desnecessariamente. Confie que sua sabedoria embutida o guiará para etapas que sejam eficazes e sustentáveis. Lembre-se de que este não é um processo único. É uma abordagem da vida que você pode aplicar repetidamente, refinando e ajustando, com base no que você aprende em cada iteração. Como Emma demonstrou em sua construção do castelo, o processo é inerentemente adaptável e criativo. Se você é uma mulher que tem lutado com os métodos tradicionais de definição de metas, convido você a experimentar essa abordagem. Dê a si mesmo permissão para confiar em sua maneira natural de processar informações. Dê a si mesmo permissão para integrar elementos emocionais e relacionais em suas decisões de carreira. Dê a si mesmo permissão para encontrar seu próprio caminho para o sucesso, em vez de tentar seguir um mapa desenhado por e para os outros. Se você é um homem ouvindo isso, considere como pode incorporar elementos de clareza intuitiva em seu próprio processo de tomada de decisão. A integração de diferentes tipos de informações e formas de processamento pode enriquecer e fortalecer sua própria abordagem para o sucesso. E se você é um líder em qualquer organização, considere como pode criar espaços que permitam e valorizem diferentes estilos de processamento e tomada de decisão. O futuro pertence às organizações que podem aproveitar toda a diversidade cognitiva de suas equipes. A lição mais profunda da história de Emma e Brian Tracy é que, às vezes, as verdades mais poderosas estão escondidas à vista de todos, esperando que tenhamos a coragem de vê-las e a sabedoria de aplicá-las. Uma menina de 7 anos, sem treinamento formal em desenvolvimento pessoal ou psicologia empresarial, articulou intuitivamente um princípio que transformou a maneira como milhares de pessoas abordam seus objetivos e sonhos. Isso nos lembra que a sabedoria nem sempre vem de fontes que esperamos e que muitas vezes as soluções mais elegantes também são as mais simples. Você não precisa revolucionar toda a sua vida da noite para o dia. Você simplesmente precisa começar a olhar para o que você quer e o que você tem de uma forma mais integrada e confiar na sabedoria que já vive dentro de você. Para aqueles que estão prontos para dar o primeiro passo, deixe-me compartilhar com vocês o protocolo exato que Tracy desenvolveu com base na sabedoria de Emma. É um processo que você pode implementar imediatamente, sem a necessidade de ferramentas especiais ou preparação extensa. O protocolo de 5 minutos de Emma, como Tracy o chamou, consiste em 3 etapas simples que você pode seguir sempre que se sentir preso ou sobrecarregado por uma meta ou decisão. Primeiro passo: o momento de silêncio. Leve literalmente 1 minuto para se desconectar de todas as distrações. Feche os olhos, se possível, respire fundo 3 vezes e permita que sua mente se acalme. Este não é um exercício de meditação complicado, é simplesmente criar um espaço mental claro para o que vem a seguir. Passo 2. A visão integrada. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero nesta situação? Mas aqui está a chave. Não se limite a respostas puramente práticas ou racionais. Ele permite que elementos emocionais, relacionais e intuitivos também surjam. Por exemplo, em vez de simplesmente quero uma promoção, você pode encontrar quero uma promoção que me permita ter um impacto maior, que me faça sentir valorizado por minhas contribuições únicas e que não exija que eu sacrifique um tempo importante com minha família. Etapa 3. O inventário dinâmico. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente tenho disponível agora? E, novamente, expanda sua definição de recursos além do óbvio. Inclua sua experiência, suas conexões, suas intuições, sua energia atual, seu estado emocional e até mesmo suas limitações como informações valiosas. As limitações geralmente revelam parâmetros que podem gerar soluções criativas. Passo 4. A revelação orgânica.
É aqui que ocorre a magia que Emma demonstrou tão naturalmente. Basta manter sua visão integrada e seu inventário dinâmico em mente, e ver quais ações ou insights surgem espontaneamente. Não os force, não os analise demais agora. Apenas observe o que é revelado. Quinto passo: a primeira ação. Escolha uma ação que você possa realizar imediatamente, de preferência nas próximas 24 horas, que o mova em direção à sua visão de uma maneira que pareça natural e energizante. Não precisa ser uma ação grande ou dramática. Na verdade, ações menores costumam ser mais eficazes porque são mais fáceis de manter e desenvolver. Tracy viu esse protocolo simples transformar situações que estavam presas por meses ou até anos. A chave está na integração. Ao considerar simultaneamente o que você quer e o que você tem de uma perspectiva holística, seu cérebro naturalmente começa a fazer conexões que não eram óbvias quando você olhava para esses elementos separadamente. Uma das aplicações mais poderosas deste protocolo tem sido em situações de transição de carreira. Tracy documentou o caso de Amanda Rodrigues, uma engenheira de software de 29 anos que sentia há meses que queria fazer uma mudança de carreira, mas não sabia exatamente o que ou como. Usando métodos tradicionais, Amanda passou semanas pesquisando diferentes setores, fazendo avaliações de personalidade e conversando com conselheiros de carreira, mas se sentia mais confusa após cada sessão. Havia muitas opções, muitos fatores a serem considerados e muitas vozes externas influenciando seus pensamentos. Quando Amanda aplicou o protocolo de 5 minutos de Emma, sua experiência foi dramaticamente diferente. Em seu momento de quietude, ele percebeu que estava tentando resolver seu dilema de carreira puramente com seu intelecto, ignorando completamente seus sentimentos e intuições sobre o que ele realmente queria. Sua visão integrada revelou algo que a surpreendeu. Ela não queria abandonar totalmente a tecnologia, mas queria usar suas habilidades técnicas de uma forma que tivesse um impacto mais direto nas pessoas. Ela queria se sentir conectada ao propósito de seu trabalho e queria ter mais flexibilidade para viajar e trabalhar remotamente. Seu inventário dinâmico revelou recursos que ele havia subestimado completamente. Ele tinha experiência em desenvolvimento de aplicativos móveis, mantinha um blog técnico com um público pequeno, mas engajado, economizava o suficiente para 6 meses de despesas e tinha uma rede de contatos em startups de tecnologia social que admirava, mas nunca havia considerado trabalhar. A revelação orgânica foi imediata e clara. Ele poderia começar a fazer consultoria de desenvolvimento de aplicativos móveis para organizações sem fins lucrativos e startups de impacto social, usando seu blog como uma plataforma para documentar e compartilhar seus projetos. A primeira ação que ele escolheu foi entrar em contato com 3 organizações que vinha seguindo nas redes sociais para oferecer seus serviços de desenvolvimento a um preço reduzido em troca da oportunidade de construir um portfólio no setor de impacto social. 6 semanas depois, Amanda tinha 2 clientes pagos e deixou seu emprego tradicional para lançar sua própria consultoria especializada em tecnologia para o bem social. 12 meses depois, ele havia trabalhado com organizações em 4 países diferentes, triplicou sua renda em comparação com seu emprego anterior e relatou níveis de satisfação profissional que nunca havia experimentado antes. A coisa mais incrível, disse Amanda a Tracy, foi perceber que a resposta estava dentro de mim o tempo todo. Eu só precisava de uma maneira de acessá-lo que não envolvesse analisar tudo demais a ponto de paralisia. O segredo que Emma ensinou a Brian Tracy não era realmente um segredo. Era uma verdade tão fundamental que a negligenciamos em nossa busca por métodos mais complexos e sofisticados. A verdade é que você já tem acesso a tudo o que precisa para começar a se mover em direção aos seus objetivos mais importantes. Você só precisa aprender a ver o que já está lá e confiar em sua capacidade natural de conectar os pontos de maneiras que o levem exatamente aonde você precisa ir. Seu momento de clareza pode estar a apenas uma pergunta de distância,
E se você parasse de complicar desnecessariamente seu caminho para o sucesso e simplesmente começasse a olhar para o que você quer e o que você tem, assim como Emma ensinou Brian Tracy todos esses anos atrás. A resposta a essa pergunta pode mudar sua vida para sempre, assim como mudou a dele. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso. Não espere mais. Baixe o guia gratuito. Junte-se à nossa comunidade. Complete o exercício de 3 colunas. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer.